E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Como vocês estão? Depois de um pequeno intervalo, um pouco maior do que o normal do podcast, voltamos. Questões de agenda às vezes acontecem, né? Voltamos para esse episódio. Hoje estou só, o Thiago não pôde, o nosso querido Fábio tá de férias. O Fábio é o trabalhador que mais tem férias no mundo, né? Impressionante, né? Quero ter o trabalho do Fábio. É, então voltamos para esse episódio, eu sozinho. Vocês podem ver a logo do podcast aqui. E esse é um episódio que a gente vai fazer uma análise introdutória sobre a temática da independência do Brasil e a independência dos países vizinhos da América Latina, da famosa América Espanhola, né? Porque a gente sempre escuta a pergunta por que o Brasil é um país tão grande e os nossos vizinhos latino-americanos se dividiram em vários territórios, em vários países. Então a gente vai. eh, a ideia desse episódio é propor responder essa pergunta, mas de uma maneira um pouco mais introdutória, né? Bom ressaltar isso, porque, assim, obviamente que é uma temática que rende livros e debates acadêmicos e tudo mais. Então não é uma temática rápida de conversar sobre. Então a gente vai apenas introduzir as respostas, uma perspectiva dentro de várias outras perspectivas que existem. A perspectiva que esse podcast entende que é a mais importante. Novamente, porém, de uma forma introdutória. Agora, então vamos começar, pessoal. Como a gente sempre faz aqui, a gente vai buscar tratar os antecedentes, né, que culminaram no processo de independência, tanto do Brasil como dos países vizinhos, né? A Europa, no início, perdão, do século XIX, vivia um momento bastante conturbado, né? Por quê? Porque a gente vivia na Europa, especialmente vamos tratar aqui de França, Portugal, Espanha e Inglaterra, né? Mas especialmente a França, a gente vivia um, um fim do antigo regime, né? Então a gente tem a Revolução Francesa em 1789, e ela é muito importante a gente entender uma questão que a gente não aprende na escola, pelo menos na minha época a gente não aprendeu, né. Não sei hoje em dia, mas na historiografia, na escola, a gente entende que a gente aprende que a Revolução Francesa aconteceu em 1789, e a partir daí acabou o antigo regime e começou o capitalismo, né, de uma forma muito automática, né. A realidade, porém, ela é mais diluída, ela é mais fluida, ela é mais dialética, né. Ao mesmo tempo que houve de fato o desenvolvimento da economia capitalista, né, naquele momento, um aprofundamento das relações capitalistas, do mercado capitalista, há uma grande disputa pelo poder na França nesse primeiro momento, né. Então a monarquia ela não simplesmente morre em 1789, em 1790 já pum, já é uma república. Na França essa mudança foi bastante custosa, né, foi um processo bem mais longo, né. Então a gente tem, por exemplo, em 1804, a gente tem o Napoleão se tornando imperador, da França, né, porque havia uma disputa pelo poder entre uma monarquia que insistia em continuar viva, um grupo republicano, digamos, que pensava em desenvolver uma França republicana, e tem o Napoleão nesse meio de campo ali, e acabou se tornando, né, na verdade, o imperador em 2 de dezembro de 1804. Muito importante esse momento. Porém, da questão econômica, de fato, o caráter capitalista, especialmente um capitalismo imperialista, se desenvolve de fato. Então a França, economicamente, ela se desenvolve fortemente como um país capitalista cada vez mais firmemente e com esse caráter imperialista muito forte. E, ah, a partir de 1806, a França proíbe Portugal e a Espanha de comercializarem com a Inglaterra. Tinha obviamente o intuito de minar a potência que a Inglaterra estava se transformando e aprofundando, sempre foi, né, mas com a Revolução Gloriosa, depois da Revolução Industrial, a Inglaterra passou a ser o principal centro de desenvolvimento do capitalismo, né, e a França vem com o intuito de ser também esse grande centro, essa grande potência capitalista. Então há evidentemente um choque entre esses 2 países, e a França com Napoleão, então passa a agir dessa maneira para diminuir a importância inglesa no comércio mundial, né.
Então a França proíbe os países ibéricos, né, no caso o Portugal e a Espanha, de comercializarem com a Inglaterra, mas Portugal ignora. E a França primeiro invade o território português, né, muito famoso isso na história do Brasil, uma vez que a decorrência disso é a vinda da família real de Portugal para o Rio de Janeiro, né? A família real literalmente precisa fugir de Lisboa para vir para o Rio de Janeiro, para não ser morta nesse processo de invasão, né? Dos franceses. E os franceses, portanto, ocupam Portugal e, obviamente, passam a determinar aquela região, o comércio daquela região, né? Os espanhóis, eles também mantêm as relações com a Inglaterra, também ignoram, portanto, a ordem de Napoleão. E também, isso a consequência disso é exatamente igual. Portugal, Napoleão invade o território espanhol, né? Avança sobre Madrid. Porém, nessa segunda invasão, a Inglaterra já intervém a favor da Espanha e entra numa disputa. Então começa aí uma guerra entre Espanha e França, e a Inglaterra entra nessa guerra, então Portugal, por exemplo, precisa sair correndo porque o poder bélico inglês inglês não, britânico, né, era profundamente maior do que o português. Portugal ia ser de fato dizimado, e isso faz com que a família real fuja literalmente para o Rio de Janeiro. A Espanha, ela enfrenta, não foge, né, enfrenta a França, enfrenta Napoleão, especialmente também porque os britânicos entram na guerra, né? E o exército britânico era o mais forte do mundo naquele momento, rivalizando, evidentemente, com a França. Então, nesse momento, quando a Inglaterra entra a favor da Espanha, é o início da Guerra Peninsular, que começa em 1808 até 1814. Então, essas ações do Napoleão e da França, né, são muito importantes para entender os processos de independência, tanto no Brasil como nos nossos vizinhos da América Espanhola, né? No Brasil, a gente vai começar especificamente pelo Brasil, tratar esse processo de independência do Brasil em relação a isso. A consequência disso foi, como eu falei há pouco, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, e essa mudança, né, de casa da família real, veio a maior parte da nobreza portuguesa veio também para o Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro, nesse momento, era uma cidade com um desenvolvimento pequeno, né? A cidade do Rio de Janeiro em si era um desenvolvimento pequeno, porque a maior parte da produção brasileira, né? Aliás, a produção brasileira praticamente inteira era do campo, né? Então você tinha grandes latifúndios, você tinha uma concentração de renda muito grande nas mãos de latifundiários. Porém, a consequência disso é que a cidade era pouco desenvolvida, né? A cidade do Rio de Janeiro era uma vila desenvolvida para os padrões da época, mas assim, comparando com Lisboa, por exemplo, era muito pouco desenvolvida, né? Com a vinda da família real e da nobreza portuguesa, isso foi necessário mudar, né? Então há um desenvolvimento de uma modernização da cidade do Rio de Janeiro. Um desenvolvimento de um escoamento melhor do saneamento básico, por exemplo, ou as ruas passam a serem alargadas, avenidas surgem e tudo mais. Então a cidade do Rio de Janeiro se torna uma cidade mais propícia a comportar uma grande quantidade de nobres, né? E também, então, há um processo de aprofundamento da urbanização no Rio de Janeiro, um processo de modernização e de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. E também há uma maior concentração de riqueza nessa cidade, porque a própria burguesia carioca, ela passa a sair tanto do campo, assim, né, tanto das fazendas ao redor ali, e também passa a se focar, né, a sua presença mais na cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro passa a ser um polo urbano e econômico bastante importante. Ela já era um polo econômico, mas era um polo econômico não urbano, né? Nesse momento, com a vinda da nobreza portuguesa e da família real e o aprofundamento da nobreza brasileira, né, já oriunda daqui,
e dos grandes latifundiários brasileiros, então a concentração de todo esse grupo, a cidade do Rio de Janeiro fica muito forte, tanto politicamente quanto economicamente e tanto em relação à questão da urbanização. Em contraponto, Portugal fica enfraquecido, né? Como a família real e a maior parte da nobreza sai de Portugal, a, 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 as cidades, especialmente Lisboa, fica desguarnecido, né? Então fica à mercê do uso francês por bastante tempo, por vários anos, e isso, obviamente, tira a força da capital portuguesa comparado ao que tinha antes, né? Então, o Rio de Janeiro se coloca, nesse momento, com um grande desenvolvimento. Evidentemente, uma grande desigualdade, é um país com escravidão comendo solta ali, etc. Mas pega o Rio de Janeiro antes da vinda da família real para cá e depois, é uma cidade completamente diferente. Quando os portugueses voltam ao país natal, uma parte dessa nobreza fica no Brasil. Por quê? Porque muitos já tinham criado vínculos com a terra, né? Vínculos tanto econômicos, em fazendas e tudo mais, quanto familiar, né? Casaram e tudo mais, construído laços aqui já. E muitos simplesmente não queriam voltar para uma realidade portuguesa que tinha lá, então já estavam acostumados. Então uma parte muito considerável volta para Portugal, volta para sua terra natal, mas uma parte continua aqui. Então o Rio de Janeiro continua sendo um polo, uma capital importante, mais desenvolvida do que outrora, mesmo com a saída desse grande contingente de portugueses quando esses voltaram para Portugal. Depois, quando o rei Dom João VI pede para Dom I que retorne a Portugal, o Dom Pedro I ele nega esse pedido. E assim, é algo bastante óbvio, assim, né? O primeiro que, assim, o Brasil já estava desenvolvido, ele percebia isso, né? Que o Brasil conseguiria desenvolver esse, esse desenvolvimento a manutenção, evidentemente, da monarquia em suas mãos e da escravidão, com a manutenção dessas duas coisas, ele conseguiria desenvolver o próprio país num país independente, estruturando essas duas questões. Então, para ele seria bom, né? E num segundo ponto, também para ele, daí é uma coisa muito mais dele próprio, se ele voltasse para Portugal, ia ser só mais um da família real, alguém importante e tudo mais, mas com uma importância secundária. E se ele permanecesse no Brasil, ele ia ser a grande figura de um país independente, de uma nova monarquia, né? Então, a independência do Brasil, ela é bastante única, né? Porque ela é feita primeiro por um português, né? Então, o Brasil consegue a independência de Portugal através de um português, é uma coisa bastante contraditória. Ela mantém a monarquia, diferente dos nossos vizinhos sul-americanos, e ela mantém a escravidão. E a escravidão ela é forte o suficiente para manter a monarquia viva por todo o período do Brasil independente antes da República, né? E quando acaba a escravidão, acaba a monarquia também. Então, há uma tríade de contradições na independência do Brasil. E também um outro ponto, que daí é o ponto mais importante desse episódio em si, que ela consegue essa independência, consegue manter a unidade do território brasileiro. Que isso é o que tem a ver com tudo que a gente está falando nesse episódio até aqui. Porque a partir do momento que a família real portuguesa vem para o Brasil, essa vinda força o desenvolvimento da capital do Rio de Janeiro, na capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, de tal maneira que o Rio de Janeiro se torna politicamente, economicamente e especialmente estruturalmente a principal cidade do Brasil, o principal polo econômico do Brasil. O Brasil tinha outros polos econômicos, né? O Brasil tinha Recife, no Pernambuco, obviamente tinha Salvador, que era a capital antes, né? A primeira capital do país, que era obviamente uma força, existia uma burguesia forte ali, mas a cidade de Salvador nesse momento não tinha estrutura tal qual o Rio de Janeiro tinha, Recife tampouco, Porto Alegre tampouco, São Paulo tampouco, Belo Horizonte tampouco. Então, de fato, o Brasil se torna independente com uma grande concentração de riqueza política e de estrutura na cidade do Rio de Janeiro. Isso faz com que essa capital e essa burguesia em si consiga se impor
perante as demais burguesias do território Brasil. Porém, isso é muito importante, isso também é um outro erro da minha formação histórica, né, na minha escola, por exemplo, na minha escolarização, é que lá atrás, no início dos anos 2000, eu aprendi que esse processo foi pacífico, né? E na verdade não, esse processo foi de longe, bem longe de ser pacífico. Diversas revoltas e tentativas de separação do país, de regiões do país, foram feitas nesse momento, nesse século XIX, né? E só que o poder central do Rio de Janeiro conseguiu derrotar todas essas tentativas. Por exemplo, a Confederação do Equador, no Nordeste do Brasil, envolvendo várias partes do Nordeste do Brasil, tentou uma independência dessa região perante o Brasil. Então, seria outro país se tivesse dado certo, né? Aconteceu em 1823 e 24, logo depois da independência do Brasil, né? A cabanagem no Pará, com a grande presença de indígenas, mestiços e negros, aconteceu de 1835 a 1840, também com uma perspectiva de conseguir a independência dessa região do restante do país. E a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, também em 1835 até 1845, que tentava a independência do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, do país, né, do resto do país. Ah, e é importante notar que algumas eu citei 3 exemplos, tem muito mais, mas eu citei 3 exemplos e 2 desses exemplos acontecem ao mesmo tempo, um no Pará e um no Rio Grande do Sul. Então, numa parte do país e na outra parte, o extremo oposto do país. Ou seja, mostra que, ainda que existissem outras, e esses processos são, embora sejam, a luta seja popular, a organização desses processos é da burguesia, né? Das elites econômicas do país naquele momento. Então, as principais lideranças do Rio Grande do Sul, por exemplo, é o Bento Gonçalves, que é um grande latifundiário do Rio Grande do Sul, né? Mas, porém, o povo rio-grandense lutou também ao mesmo tempo. Só que as lideranças são membros das elites. No Pará, a mesma coisa. Daí a questão é a seguinte: ainda que houvessem esses processos acontecendo, inclusive ao mesmo tempo, o poder central carioca era tão forte que ele tinha tanta estrutura para isso, que ele conseguia lutar no sul do Brasil contra os revoltosos do sul, no norte do Brasil contra os revoltosos do norte, ao mesmo tempo, então dividindo o seu exército, portanto, e conseguir controlar a própria capital, né, evidentemente, ao mesmo tempo, e suprimir esses dois movimentos, né? Então, o que mostra como a força econômica, política e estrutural do Rio de Janeiro era muito maior do que as demais. Isso favorecia a unidade, né? Porque se o Rio de Janeiro queria a unidade, ele conseguia, e é o que aconteceu. Isso é diferente do que aconteceu nos nossos vizinhos na América do Sul, né? Então, da famosa América Espanhola. Então, a gente vai tratar agora da Guerra Peninsular, que eu falei há pouco, né, de 1808 a 1814, e dos processos de independência da América Espanhola. O Napoleão, portanto, ele foi importante no processo de independência do Brasil, especialmente fazendo com que a família real chegasse ao Rio de Janeiro, ao Brasil, e desenvolvesse o Rio de Janeiro, concentrasse muito a riqueza ali, etc, etc, igual eu falei agora. Mas ele foi ainda mais decisivo e esse processo foi ainda mais rápido na América Espanhola. Por quê? A partir do momento que a Espanha se envolve numa guerra dentro do seu território, dentro da Espanha, contra os franceses, é evidente que o governo central francês, a monarquia, ou francês, desculpa, da Espanha, a monarquia espanhola, ela vai ter que dividir sua atenção em dois territórios muito longes, né? Primeiro, uma grande parte da sua atenção militar vai ser deslocada para defender o próprio território do avanço francês, evidentemente. Então, essa primeira parte é muito, muito importante. E uma outra parte para defender todo o território da América Espanhola. Que, naquele momento, isso também é uma diferença importante, nas colônias espanholas, já existiam processos
grupos revolucionários, né, grupos armados que lutavam pela independência. Então já a Guerra Peninsular se inicia em 1808, mas já antes disso, já existiam em várias partes desses países processos desenvolvidos lutando pela independência do país. Processos armados, muito já fincados na luta popular. E evidentemente que eram processos com a participação do povo desse país, mas um processo também com uma grande participação das burguesias, né? Se a gente for analisar, o Simão Bolívar, que é um nome muito importante desse processo, né? Ele era um burguês, assim, né? Ele, você pega as ideias dele, tinha uma ideias de independência, né? Lutando por independência, mas eram ideias que podemos chamar de liberais, né? Ou algo assim. Então ele não tinha uma ideia muito popular, assim. Evidentemente que o Simão Bolívar, o José Martí de Cuba, por exemplo, né, General Dias da Argentina, esses caras são lembrados hoje em dia pelo povo da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, do Equador, de Cuba e tudo mais, com uma forma muito positiva, porque eles foram os responsáveis, os rostos responsáveis por libertar o país da colonização, né? Mas eles, uma vez o país liberto, eles desenvolvem ah, repúblicas capitalistas, né? Então também desiguais, tudo mais. Mas não importa. O que importa é que esses processos já estavam sendo desenvolvidos antes da Guerra Peninsular. O que acontece a partir da Guerra Peninsular é que esses movimentos armados, revolucionários, essas revoltas, eles veem uma brecha muito importante, né? Porque agora o grupo militar que estava lutando contra eles, que estava reprimindo eles com toda a força, tinha que voltar para a Espanha, né? Dividir. Uma parte vai para a Espanha, uma parte fica nas colônias. Sendo que na Espanha tá lutando contra um inimigo muito forte que é Napoleão, né? Então não é também uma batalha tão fraca assim, tão fácil assim, né? Tanto que dura 6 anos, né? Minha matemática é péssima, mas é 6 anos. Então é um processo bastante custoso para a Espanha nesse momento. Então, a partir de 1808, já, portanto, no início da Guerra Peninsular, vários territórios, já a partir de 1808, vários territórios da América Espanhola vão conseguindo impor derrotas muito fortes à Espanha, inclusive conseguindo suas primeiras eh, independências nesses territórios. Então, é muito importante para as independências dos povos, dos países, né, da América Espanhola, essa guerra peninsular, essa invasão da Espanha por Napoleão. Isso é assim, determinante para enfraquecer o poder da Espanha sobre as colônias e para esses grupos revoltosos conseguirem se impor, né? Daí já se impor militarmente e conseguir independência. Pois bem, pessoal, então, como eu estava falando, a questão da Guerra Peninsular é muito importante no processo de independência desses países da América Espanhola. E daí, agora é o ponto mais importante para a gente entender, portanto, o porquê que esses países da América Espanhola se dividiram em muitos territórios, em muitos países diferentes, e o Brasil não, né? O Brasil, portanto, eu falei que havia uma concentração econômica, isso trouxe uma concentração política muito grande, que se impôs às demais regiões do país, né? Na América Espanhola, esse processo é diferente. Aí que tá a grande questão, o grande X, né? A formação econômica da colonização espanhola, ela é diferente em vários aspectos. A gente vai se ater a um deles, né? Mas tem várias outras questões importantes. São os vice-reinados, tá? Os vice-reinados eram estruturas em todo o território da grande América Espanhola que a Espanha coloca em cidades importantes. Então tem o vice-reinado da La Plata, o vice-reinado de La Paz, o vice-reinado da Gran Colômbia. Então, os espanhóis dividiram o seu território como se fossem estados, chama vice-reino, né? Vice-reinado,
para ficar mais fácil de administrar, né? Então, como o território era muito grande, você podia colocar uma só capital, como foi no Brasil, né? E levar toda a produção econômica para esse lugar e fazer um desenvolvimento ali. Só que seria mais difícil de olhar as pontas, né? De organizar toda a administração de cada ponto. Sem falar que também tem cada parte da América Espanhola acabou se especializando no desenvolvimento econômico de uma coisa específica, né? De uma plantação específica e tudo mais. De acordo, obviamente, com o clima e tudo mais. Então, os espanhóis, eles dividiram economicamente o seu território de uma forma a produzir coisas específicas em cada parte e, politicamente, cada parte dessa tinha uma capital, e essa capital era trabalhada e cuidada por uma elite ali, né? Obviamente, existiam governantes específicos e tudo mais, mas o mais importante é que houve um desenvolvimento de uma elite econômica em cada uma dessas partes. Em La Plata, em La Paz, na Gran Colômbia e tudo mais. E, obviamente, esses territórios são diferentes do que a gente tem hoje em dia, né? São territórios parecidos, mas não iguais. Então, La Plata, por exemplo, tem na região de La Plata, no vice-reinado de La Plata, existe o que hoje é a Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul, né? Uma parte do Rio Grande do Sul ficou fazendo parte dessa região durante um tempo. Depois foi pro Brasil, mas é uma região em disputa, de fato, ali. A Gran Colômbia, hoje faz alusão só à Colômbia, né? Mas na época tinha Colômbia, Equador, Venezuela e Panamá. Então se chama Gran Colômbia, né? É uma região bem grande que engloba hoje 4 países, né? Então, e as bandeiras dos países são bem parecidas também, então não é por acaso. Eh, então, isso faz com que surja essa concentração diferente em diferentes cidades, faz com que surjam vários grupos de uma elite econômica, que chamamos aqui de burguesia, né? Vários grupos de uma elite econômica em cada uma dessas partes. Uma elite econômica muito forte em La Plata, uma elite econômica muito forte em La Paz, uma elite econômica muito forte na Gran Colômbia, certo? E tem outras também, né? Isso eu só estou trazendo esses 3 exemplos, né? Eh, Isso é um ponto interessante e importante, que quando há independência desses territórios todos da América Espanhola, quando a independência das colônias da América Espanhola perante a Espanha, essas burguesias elas passam a disputar o controle político entre si. E nenhuma dessas burguesias se impõe perante as outras, como acontece no Brasil. No Brasil, a elite econômica do Rio de Janeiro se impõe perante as outras. Por quê? Porque tinha muito mais dinheiro, concentração, né, de riquezas no Rio de Janeiro e muito mais estrutura no Rio de Janeiro. Na América Espanhola, não. Todas elas tinham concentração de riquezas e estrutura meio que equivalentes, né? Então, existe aos processos de independência, e daí a gente vai pegar a Gran Colômbia como exemplo. Há o processo de independência da Gran Colômbia e é formado um grande país. Nos primeiros 2, 3 anos, esse país fica ali. Só que dentro desse grande país desenvolvido nesse momento, tinham vários grupos burgueses, vários grupos de elite econômica disputando o poder político entre si, sem conseguir chegar a um acordo, né? Sem conseguir chegar a algo bom a todos, a uma coisa republicana democrática ali. E daí, ao mesmo tempo, ainda poderia ser algo não republicano democrático, poderia ser que uma burguesia se impusesse, né? E na marra ali mesmo. Só que isso não aconteceu. Então, pouco a pouco, esse grande país que era a Gran Colômbia passou a se dividir. Então, regiões começaram a pleitear a independência e lutar pela independência e conseguir a independência, né? Então, esse grande país se torna Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. Mesma coisa acontece no sul. A Argentina, o Uruguai em algum momento se revolta e consegue a independência. É um país bem pequeno, mas um país com uma cultura específica, um pouco diferente, muito parecida da Argentina, mas um pouco diferente, e consegue a independência ali graças a um processo parecido também. Então, a grande diferença entre Brasil e os demais países da América do Sul, da América Latina, é justamente esse processo. A origem da questão é parecida, né? Que é a questão na Europa, que a gente trabalhou aqui, Napoleão e tudo mais. Só que
essa questão inicial tem desdobramentos diferentes, né? No Brasil, o fato da família real portuguesa ter vindo para cá forçou um acúmulo de capital e de desenvolvimento estrutural e urbano no Rio de Janeiro, muito maior do que nas outras capitais do Brasil, nas outras regiões do polo econômico brasileiro. E isso fez com que essa burguesia, essa elite econômica fosse muito mais forte que as outras e se impusesse perante as outras. Na América Espanhola isso não acontece. Então, cada parte do território tem uma elite econômica, e essa elite econômica tem a mesma força da outra. E a partir do momento que esses territórios se tornam independentes, o fato de não ter tido um planejamento político, por exemplo, pra dividir isso de uma forma pacífica, digamos, faz com que, evidentemente, em algum momento surjam as suas rusgas, como houve no Brasil, inclusive, só que no Brasil não houve a divisão dos territórios. E lá, sim, daí lá como consequência direta dessa força econômica não concentrada, faz com que houvesse essa divisão territorial em vários países, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Esse episódio de hoje, da parte do conteúdo, como eu falei, era uma parte introdutória. Temos vários aspectos para tratar sobre esse processo, né? Evidentemente. Mas de uma forma mais rápida e aproveitando a semana que estamos na semana da independência do Brasil, né? Achamos que valia a pena tratar de uma forma mais ah, introdutória mesmo a temática, né? E agora a gente vai para as dicas culturais, né? Como eu estou sozinho, né? Serei apenas eu. De dica cultural tem algumas, assim. Duas delas são o seguinte: isso é fazer um jabá próprio, assim, né? Porque nós fizemos um episódio sobre a independência do Brasil, acho que 2022, eu acho. Estamos em 2025, né? Nesse episódio a gente conversou, na época, foi eu e Fábio, a gente conversou sobre a independência do Brasil, trazendo outros aspectos que a gente não trouxe nesse episódio aqui, de uma forma mais detalhada, né? E mostrando como a independência do Brasil, na verdade, ela é uma história artificial, assim, né? O que a gente aprende em escola e tudo mais. Porque tanto o processo em si, ele não foi aquilo que é tratado nos livros de histórias mais clássicos, como a própria data não é aquela, né? Então, a pintura, aquela pintura famosa e tudo mais, tudo aquilo é uma construção de uma narrativa que a monarquia independente, né? A monarquia brasileira, pós-independência, teve que fazer para construir uma história que mostrasse ao povo que essa independência foi tão heróica como as independências dos demais países da América Latina, né? Como, na verdade, não foi bem assim, né? Foi mais uma revolta da monarquia, né? De um monarca brasileiro, português, e mais uma elite que costurou alguma coisa, um grande acordo, do que uma revolta popular, um processo como foi, por exemplo, os países dos nossos vizinhos. A gente fala bastante disso, foi um episódio bem interessante. Usamos fontes historiográficas bastante interessantes. Então fica aqui o jabá. Outros episódios que a gente pode indicar para corroborar com um pouco essa temática de hoje, a gente tem vários episódios que começam com o que aconteceu ou o que está acontecendo, daí insira um país. A gente tem vários episódios do que está acontecendo na Colômbia, no Equador, na Bolívia, na Argentina e tudo mais. E nesses episódios, a gente traz, a primeira parte desses episódios, a gente traz o processo de independência desses países que a gente está tratando em cada um desses episódios. Então a gente traz de uma forma mais detalhada esses processos de independência. Também vale a pena justamente encaixar com esse episódio de hoje, né? E mais duas dicas culturais que eu vou dar, daí já mais específico, né? Sobre a Argentina, é um livro em espanhol, mas assim, acho que você encontra online, e daí online é mais fácil de traduzir, né? Chama Cidades, Províncias, Estados. Não, esse tem em português, o outro que é em espanhol. Então, Cidades, Províncias, Estados, Origens da Nação Argentina. Então, pega um recorte do século XIX, justamente isso que a gente está falando,
um recorte de 1800 a 1846, justamente no processo de desenvolvimento do que entendemos hoje como Argentina, né? É um livro que eu particularmente gostei bastante, do José Carlos Chiaramonte, um sobrenome ótimo. O outro é da formação do Uruguai, né? Dá uma formação mais política. E daí esse é espanhol, né? Mas, novamente, achou na internet, consegue traduzir. É, chama Una Democracia Única, que conta a história das divisões políticas que existem no Uruguai no momento de formação do Uruguai, no momento de formação da República Uruguaia, que também encaixa com esse processo que a gente está falando, assim, quando acontece a criação desses países, o que diferencia o Uruguai? Por que o Uruguai pleiteia e consegue a independência perante a Argentina? E daí esse livro trata desse aspecto. Então eu vou deixar esses dois livros como indicação cultural, como dica cultural, e os outros episódios que a gente tem também. E é isso, pessoal. Episódio mais curto dessa vez. Espero que tenham gostado. Beijos, abraços, até o próximo.